Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, leitura edificante, leitura do Evangelho e fluidificação da água. A minha já está aqui, né? Você também já separa a sua água e vamos fazer o Evangelho juntos. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, curtir, dar o joinha, o que acontece? O YouTube e o Facebook entendem que é importante e acabam sugerindo para outras pessoas e de repente esse evangelho cai na mão de alguém que tem dificuldade para fazer o evangelho sozinho, ou é a única pessoa que professa fé espírita em casa e aí fica difícil de fazer o evangelho, aí faz com a gente, fazemos todos juntos e você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com esse vídeo, é só mesmo a divulgação da doutrina, tá bom? Vamos lá então? A água já está aqui, pode ser tampada, pode ser água mineral, pode ser o que for, não precisa estar destampado porque o fluido é etéreo. O Evangelho já está aqui e o livro Escrínio de Luz já está ali. A lição do Escrínio de Luz que caiu foi Comunhão Social e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade que foram escritos por Lacordaire, Henri Dominique Lacordaire, em... Deixa eu ver aqui quando foi que ele escreveu. 1863, em Constantina. O curioso é que o Lacordaire, ele faleceu, o corpo dele morreu em 1861. Ele que era um padre, um escritor e teólogo francês do século XIX, nasceu em 1802 na França e faleceu em novembro de 1861 também na França. E o curioso é que a defesa dele, né, o que ele mais queria era revitalizar o cristianismo na França e promover uma harmonia entre a fé e os princípios democráticos da época. E ele desencarnou em 1861. Em 1863, ele já estava dando comunicação que foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 7º. Quer dizer, já, né? Mas ele tem mais algumas contribuições, deixa-me ver aqui. Ele teve mais algumas contribuições para a doutrina espírita. Tem mais duas dele aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, Kardec não se preocupava com o título que a pessoa ostentava enquanto estava encarnada, né? O importante é a mensagem, aquilo que ia ser passado, e vocês vão ver que coisa linda que é essa mensagem de Lacordaire, que eu nem vou ficar falando muito nela, eu vou lê-la para que nós entendamos exatamente o que ele quis dizer, né? Mas vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pensar nele da forma que nós o conhecemos, e aí começar o nosso Evangelho. Vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais, nosso querido guia espiritual, o anjo da guarda, muito obrigado por mais uma vez estarem conosco. Senhor Jesus, começamos agradecendo nessa última semana tudo de bom que aconteceu conosco, agradecendo por tudo de ruim que não aconteceu conosco e agradecendo também por tudo de ruim que tem acontecido conosco, embora a gente saiba que de ruim de verdade não existe, né? É sempre para o nosso bem, mas que nós aprendamos em treinando todos os dias a trazer da boca para o coração a gratidão de verdade por aquilo que nós consideramos mal que tenha nos acontecido. E desde já, muito obrigado mesmo, Senhor Jesus, pela oportunidade de aprendizado. Gostaríamos também, Senhor Jesus, de agradecer aos mentores que já se encontram na casa, da visita ao nosso lar e principalmente da possibilidade de transformar a nossa casa, nesse momento, numa embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte, para que assim espíritos de luz possam se encontrar conosco e nos brindar com sua presença, com sua sabedoria, com suas intuições e inspirações. Enfim, Senhor Jesus, nesse encontro semanal que fazemos por acréscimo da sua misericórdia. Falando nisso, falando em acréscimo da sua misericórdia, apelamos a ela nesse momento para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de estar em comunhão com o Senhor,
nesse evangelho que fazemos na nossa casa. Já agradecemos por isso, Senhor Jesus, nosso muito obrigado. Já agradecemos aos mentores, agradecemos aos benfeitores espirituais e ao nosso guia espiritual e damos por iniciado então o nosso Evangelho no Lar, que assim seja. Bom, vamos lá então. No livro Escrínio de Luz, nós temos o item Comunhão Social. Sob a desculpa de purificar-se com Jesus, não há seguidor do Evangelho com o direito de eximir-se da vida de relação. Eu só canto para Jesus, não canto para o mundo. Mas aí canta música evangélica e lucra com aquilo e, enfim, e vive daquilo, né? Eu só vivo para Jesus, o meu talento é só para Jesus. Eu vivo só no meu grupinho, aqui na minha comunidade, fechado. Eu vivo numa clausura, eu vivo num mosteiro só para Jesus. Está fazendo bobagem. Nenhum modelo existe mais perfeito que o próprio Cristo para inspirar-nos o contato social ajustado ao senso das proporções. Então, guardando as devidas proporções, Jesus, um sujeito que viveu em meio às outras pessoas, o tempo todo. E assim também nós devemos viver no mundo sem ser do mundo, especificamente. O Mestre partilhou companhias dos mais diversos níveis sem largar o caminho ou empanar a integridade. Principiando a jornada terrestre, aceita a hospitalidade de pastores anônimos no refúgio dos animais. Entretanto, nunca recomendou que os cultivadores da Boa Nova devam, por essa razão, adotar residências em forma de estábulos. Ainda na infância, entende-se com doutores da lei, mas embora não lhes negue respeito, porque trate com principais do seu tempo, não se deixa influenciar por seus pontos de vista. Inicia as atividades públicas de arauto da verdade, prestigiando os júbilos de uma festa esponsalícia em Caná, casamento. Todavia, por esse motivo, não se sente obrigado ao casamento e, abstendo-se de erguer lar próprio, não traça qualquer obrigação de celibato aos aprendizes. Não quer dizer que todos os seguidores do Cristo não podem se casar, não podem constituir família. Cura obsidiados e restaura enfermos. No entanto, apesar de induzir-lhes o ânimo ao trabalho e à renovação, não lhes impõe normas na vida. A única coisa que ele diz, olha, vai, não peques mais. Serve-se do prato junto de pessoas consideradas menos dignas, sem abraçar-lhes a rota, sem ser como eles. Recebe a visita de Nicodemos, maioral entre os israelitas, contudo não se prevalece da circunstância para rogar-lhe nenhum favor. Recolhe as simpatias de Zaqueu, publicano afortunado, penetrando-lhe o domicílio, sem lhe solicitar proteção dinheirosa. Não foi lá para levar vantagem que o sujeito era rico. Dedica acendrada afeição aos amigos de Betânia, mas não se lhes imiscui na vivência doméstica. Não torna a vida deles mais fácil e escondendo-o das dificuldades que vão passar só porque são amigos do mestre. Mantém laços tão íntimos com José, homem rico de Arimateia, que Mateus, no versículo 57 do capítulo 27 de suas anotações, chega a dizer que esse homem lhe era também discípulo. Todavia, não existe a menor informação de que o forçasse a qualquer compromisso. Achando-se a doutrina espírita no mundo para reconstituir os ensinamentos de Jesus, é importante estudar-lhe os exemplos a fim de que possamos praticar-lhe as lições. Cada criatura em sua responsabilidade e em seu degrau. Em razão disso, mostra-nos o Senhor que é possível desfrutar o convívio de todos, aprendendo e servindo sem constranger a ninguém nisso ou naquilo, mas permanecendo sempre nós, em nós mesmos, para fazer em sã consciência tudo aquilo que o bem nos determine fazer. Traduzindo para o Espiritismo, ou trazendo para o Espiritismo, em nenhum momento nós devemos exigir ou querer que as pessoas que são atendidas no centro pelos espíritos mentores através de nós, meros instrumentos, devam se tornar espíritas, devam seguir o espiritismo. Estão indo no centro procurar um tipo de ajuda, encontraram e querem ir embora, e vão embora, vão ser felizes, de acordo com a sua capacidade de entendimento, de acordo com a sua consciência de tudo aquilo que ainda os coloca no seu patamar de evolução. Não devemos exigir das pessoas que sejam mais próximas de nós ou menos próximas de nós por questões religiosas, por exemplo. Não devemos, por professarmos a fé espírita,
excluirmos do nosso convívio todos aqueles que não são espíritas. Inclusive aqueles que nem cristãos ainda são. Porque estão num estágio evolutivo talvez melhor do que o nosso, aprendendo já outras coisas que nós ainda vamos aprender lá na frente. O rótulo religioso não significa evolução. O rótulo religioso significa que a pessoa entende melhor, ou se encontra melhor naquela região. Naquela religião. Região e religião. Não quer dizer que uma religião seja melhor que a outra. Aliás, isso foi uma situação minha particular. E quando eu estava lendo o Livro dos Espíritos pela primeira vez, a pergunta que estava no final da página era: qual a melhor religião? Eu pensei comigo, se eu virar a página e lá tiver escrito o Espiritismo, essa religião não me serve. Porque na época não havia nem 3,5 milhões de espíritas no Brasil. E aí seria um absurdo imaginar que à época eram 7 bilhões de pessoas encarnadas. Era um absurdo imaginar que Deus iria ficar com 3 milhões de pessoas, dando exclusividade para essas pessoas, enquanto 7 bilhões de outras pessoas que não tinham, muitas delas, nem condições de conhecer o Espiritismo, que dirá de entendê-lo, mas nem de conhecer o Espiritismo, seriam jogadas fora ou iriam para um suplício eterno. Então pensei comigo, se tiver escrito Espiritismo aqui, eu simplesmente jogo fora esse livro que eu estava lendo até agora. E a resposta foi impressionante para mim à época e continua sendo até hoje. A melhor religião é aquela que mais homens de bem produz e os conduz a Deus. Pronto, acabou. Acabou. Ah, Fábio, mas e a religião tal que as pessoas são mais bárbaras, tá? Mas o sujeito que está naquela religião, ele está melhor do que ele estava antes de fazer parte daquela religião? Então serve para ele. A religião foi boa para ele. Ah, Fábio, mas é uma religião que só fala de dinheiro, só fala de comprar, só fala de bem-estar e daqui da terra e tal. O que vai no coração dele é o que importa. O que vai no coração daquela pessoa é o que importa. Você vê que o Espiritismo ele tem essa situação. Mostra-nos o Senhor que é possível desfrutar o convívio de todos, aprendendo e servindo, sem constranger a ninguém nisso ou naquilo, mas permanecendo sempre nós, em nós mesmos, para fazer em sã consciência tudo aquilo que o bem nos determine fazer. É isso que nós devemos fazer. Fazer a caridade como Jesus ensinou a caridade, como Jesus entende a caridade. Como Jesus entende a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu tenho que fazer o bem para todos, não importa quem seja. Tenho que entender quando o outro me faz algum mal, ou quando o outro me causa alguma dor, ou quando o outro me causa algum desconforto, que se eu não sou daquele jeito ainda, já fui. E, portanto, tenho que ser indulgente com ele. Não que ele não deva pagar pelo crime que cometeu. Deve sim ser responsabilizado por aquilo que cometeu. Porém, no entanto, contudo, todavia, eu tenho que entender isso e não ficar com raiva dele. Busco a justiça e não a vingança. O que separa a justiça da vingança é muito fininho, é mais fino que um fio de cabelo, o limite entre um e outro. Então nós temos que ficar muito atentos. Achando-se a doutrina espírita no mundo para reconstituir os ensinamentos de Jesus, é importante estudar-lhe os exemplos, a fim de que possamos praticar-lhe as lições. Então, já que somos espíritas e o Espiritismo está no mundo para reconstruir os ensinamentos de Jesus, vamos estudar os exemplos de Jesus para que possamos praticar as lições dele. É isso que importa. Os outros que façam a mesma coisa. Eu preciso primeiro fazer a minha reforma íntima, a minha transformação íntima, lutar contra as minhas más inclinações, parar de fazer aquilo que eu já descobri que está errado e aí seguir em frente, com um olhar indulgente para as outras pessoas que ainda não conseguiram fazer isso. Se cada um de nós conseguirmos fazer essa transformação íntima, nós vamos conseguir praticar as lições do Cristo. E é isso que é o mais importante. Não é? Cada um segundo suas obras, não dá para falar, não, mas o outro, não. Cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os pobres de espírito, nós temos
Instruções dos Espíritos, chamada Orgulho e Humildade, como eu disse no começo do vídeo, assinada por Lacordaire, em Constantina, 1863, e é linda. Vamos ler? Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo de Deus me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em seu auxílio e em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Está falando de Jesus. O orgulho é terrível, adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Ó irmãos e cegueira! Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram, criam. Ó rico! Enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Ignoras? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o seu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudos filósofos. Se fosseis iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do teu golpe, no caso da morte, né?
que ela te poderá ferir amanhã, ela, a morte, te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, oh, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Esses, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura! És mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Oh, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo mesma que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica, não é? Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o teu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, nesse mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes. Sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem, que eles olvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurgam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus, é bem provável que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias
que possuíam, para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, correndo para isso com as vossas paixões, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Hoje o mais comum é atribuir a Deus as características de um cachorrinho, né? Está sempre lá para feliz quando a gente vai perto dele, e se eu chuto ele volta, se eu chuto ele volta, né? Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isso é, fazei o bem com humildade. Cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá a Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para as profecias se cumprirem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos trazer, porque ele vem vos trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem a caridade, a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas no entanto tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Olha, Deus, em sua infinita bondade, coloca em nosso caminho muita gente para nos ajudar. Kardec é um desses, que veio trazer a doutrina espírita por um monte de espíritos benfeitores, um monte de espíritos evoluídos, um monte de gente que queria, de acordo com sua evolução e sua capacidade de transformar pensamento em palavra, nos ajudar. Precisamos combater o orgulho, precisamos. E o primeiro ponto do orgulho a ser combatido chama-se vaidade. É esse o ponto. É exatamente esse o ponto que temos que lutar contra. A vaidade de sermos o melhor do mundo, de sermos os escolhidos, de estarmos acima dos outros, de acharmos que não temos obrigação de dar um sorriso para alguém. Quando eu sorrio para alguém, mesmo que a pessoa não retribua, quando eu sorrio para alguém com boa intenção, eu mando para ela uma quantidade muito grande de energia boa, de energia positiva, de luz, que primeiro me iluminou para depois sair de mim. É isso que às vezes a gente não entende. Eu ser gentil com uma pessoa, independentemente dela ser gentil de volta ou não, faz com que eu gere uma quantidade muito grande de luz e me ilumine para depois mandar a gentileza para a pessoa. Percebe? Quando eu faço a caridade, quando eu sou benevolente para alguém, eu gero luz primeiro para depois mandar para a pessoa. Quando eu sou indulgente com alguém, eu gero luz primeiro para depois mandar para a pessoa. Quando eu perdoo alguém, eu gero luz primeiro para depois mandar para a pessoa. Então ser caridoso é bom primeiro para mim.
E eu vou deixar a vaidade estragar isso. Eu vou entrar na minha casa como no final do dia? Carregado como? Com que tipo de energia? Positiva ou negativa? Não tem meia, metade. A meio positiva, meio negativa. Não tem. Ou é positiva ou negativa. E ao chegar à minha casa, não é em quilo, lógico que não é em quilo. A quantidade de energia, quem dera, né? Mas não é em quilo. Mas vamos brincar como se fosse. Eu produzi durante o dia 10 quilos de energia boa. Meu marido ou minha esposa produziu, 10 quilos de energia boa. Nós vamos chegar em casa e o nosso lar vai estar abastecido com 20 quilos de energia boa. A soma dos dois. Se eu tenho filho pequeno que não produz ainda a sua própria energia, olha que ambiente extraordinário que eu criei para eles. Sem a presença de espíritos ruins que não ficam perto onde tem luz. Há mancheias, cheio, um monte de luz. Mas se eu produzo 10 quilos de energia ruim durante o dia, meu marido ou minha esposa mais 10, que tipo de ambiente eu estou criando na minha casa? Com 20 quilos de energia, não é em quilo, tá, gente? Só estou brincando aqui, só para fazer conta. 20 quilos de energia ruim. E tenho filhos pequenos, a que eu os estou expondo? A que tipo de espíritos eu estou expondo meus filhos? A que tipo de companhia na minha casa eu estou expondo meus filhos? Ah, Fábio, mas se eu gerei 10 quilos de energia boa e meu marido ou minha esposa 10 quilos de energia ruim? Beleza, zerou. Um menos o outro zerou. É menos ruim. Não é bom, mas é menos ruim. E se um dos dois está gerando muita energia ruim, eu gerei 10 boa e meu marido, minha esposa gerou 20 ruim. Todos vamos ficar num ambiente ruim. Precisamos conversar. Precisamos nos acertar. Tem alguma coisa muito errada. E precisamos nos despir da vaidade para buscar ajuda e precisamos nos despir da vaidade para ajudar o outro. Porque com vaidade eu vou julgar o outro. Eu vou apontar o dedo para o outro. Que tipo de relacionamento você tem? Chega em casa hoje, ou amanhã, ou algum dia dessa semana, chega em casa e para o seu cônjuge diga: estou com uma dor de cabeça infernal, ou estou com uma grande dor de cabeça, ou estou com uma baita dor de cabeça. E observe o que essa pessoa vai dizer. Se essa pessoa ganhar de você, falar que também está com dor de cabeça, nossa, eu estou com passeio o dia inteiro com dor de cabeça também, e começar a falar dela, tem alguma coisa errada no relacionamento, porque um não está muito preocupado com o outro. Então observe a resposta para saber se houve preocupação do outro. É diferente quando a pessoa fala assim: não, nossa, eu estava com uma dor de cabeça também o dia inteiro, eu tomei tal remédio e resolveu. Quer? Ela fez um comentário para embasar o ponto de vista dela acerca do remédio. Perfeito. Está preocupado com você, só embasou a orientação. Porque sabe talvez do tamanho do orgulho seu, né? Que não quis ofender ele, não quis ferir ele. Então falou assim: bom, já que ele é orgulhoso ou ela é orgulhosa, então eu vou mostrar primeiro que esse remédio funcionou e depois vou oferecer o remédio. Aí tudo bem. Qual que é o mundo ideal? Ah, está com dor de cabeça? Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Fábio, mas isso não existe. Não é que não existe. Seu casamento é que está uma porcaria. Então, reestrutura eu. Não estou falando para largar, não. Estou falando para reestruturar. Dispa-se da vaidade e ajude o outro a despir-se da vaidade também. O Evangelho no lar ajuda muito, porque imagina, se toda a energia está corrompida na sua casa, está tudo ruim, durante o Evangelho elevamos o pensamento, elevamos a vibração, temos a presença dos mentores, temos a visita de Jesus à nossa casa, iluminando tudo. Olha que maravilha, olha que espetáculo, olha como faz bem. Não é? É isso. Despir-se da vaidade. Viver no mundo sem ser do mundo. Vivo no mundo, compartilho com as pessoas, vivo com as pessoas, entendo as pessoas, compreendo as pessoas o máximo que eu puder. Sou benevolente o máximo que eu consiga. Sou indulgente o máximo que eu consiga. Perdoo o máximo que eu consiga, até condições de fazer melhor ainda a benevolência, melhor ainda a indulgência, melhor ainda o perdão das ofensas. É crescente.
mas preciso transformar o instinto de conservação em humildade e combater o orgulho com todas as forças possíveis, começando pela vaidade, o mal do século XXI. É isso. Vamos fluidificar a água, já é a nossa oração final, não precisa de estampar nada. Precisa esticar a mão? Não precisa, porque é do perispírito para a água dos mentores passando por nós, mas é importante criarmos um vínculo mental aqui, só para minha mente não atrapalhar a fluidificação da água. Então estico a mão, sabendo que vai sair aqui pelas terminações nervosas os fluidozinhos, que nem precisaria, mas está saindo, isso que é o mais importante. Então eu vou sentir a mão esquentando muitas vezes, então ajuda uma barbaridade, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores espirituais e guia espiritual, muito obrigado por mais uma oportunidade do Evangelho no Lar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela visita, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos deixou há 2000 anos, muito obrigado pelo reforço e a releitura dos seus ensinamentos através do Espiritismo. Muito, muito obrigado por permitir que nós possamos sorver dessa verdade e aprender as técnicas para te seguir. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso. Gostaríamos nesse momento, Mestre, no quesito pedido outra vez, acrescido da sua misericórdia, e é esse acréscimo de misericórdia que pedimos, porque não temos condições de pedir por merecimento, então pedimos por acréscimo de misericórdia, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições e que nossas mãos sejam um elo entre o Senhor, os benfeitores espirituais, metabolizando os eflúvios necessários para a fluidificação da água magneticamente em nós, então possam chegar até a água que transformar-se-á, que se transformará em importante remédio para o corpo e principalmente para o refazimento do perispírito. Vos pedimos, Senhor Jesus, de todo o coração, de verdade, não olhe as nossas imperfeições, não, pelo menos nesse momento, mas a fé que nós temos, o conhecimento e a confiança no Senhor, que isso vai acontecer, porque precisamos muito, muito, muito mesmo, não só do refazimento perispiritual, mas também da recomposição do corpo. Pedimos do fundo do coração, Senhor Jesus, e agora cada um de nós vai mentalizar a pessoa que a gente gostaria que os eflúvios necessários chegassem até a água para o refazimento do perispírito e também do corpo físico da pessoa. Muito obrigado, Senhor Jesus, e essa gratidão já é por sabermos que o melhor definitivamente vai acontecer conosco. Repito, não por nosso merecimento, mas por um acréscimo da sua misericórdia. Muito, muito obrigado a todos vocês e que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana. Eu sou Fábio Pereira. Esse é mais um Evangelho no Lar, mais uma gota de Espiritismo, Evangelho no Lar. A visita de Jesus em nossa casa. Beijo para você que fica. Tchau.